peladi, betas pendecho, prende sentar, prende arrastar, giz na mandana show. Foi na segunda metade do século XV que esta região do Atlântico passou a integrar as rotas de navegação portuguesas. O arquipélago de Cabo Verde era um espaço pobre em recursos e que valia essencialmente pela sua posição estratégica. Fomos a primeira sociedade escravocrata de todo o Atlântico. A maior parte dos cabo-verdianos que desembarcaram, das pessoas que desembarcaram aqui, desembarcaram enquanto escravos, enquanto pessoas escravizadas, ou enquanto degradados, europeus também, condenados de justiça, etc. No século XVII há um jesuíta que diz que a população de Cabo Verde é como o gado do dízimo. Cada um vem de um lugar, né? Portanto, é desse calabedode, é dessa manta de retalho, de diversidade, que nós fizemos um pouco. As ilhas foram sendo povoadas de forma gradual. Primeiro as do sul, o Sotavento, e depois a região norte, o Barlavento. A identidade cultural foi sendo construída, mesmo com um oceano pelo meio. A história mostra que o povoamento de Cabo Verde é como aquelas bonecas russas, que estão umas dentro das outras. Quando, em 1841, a expedição ao rio Níger passa por São Vicente, vão encontrar cachupa, leite dormido. Foi inventado lá? Não. Foi inventado 4 séculos antes, em Santiago e no Fogo. Vão encontrar algodão, que se cultivava aqui e que se cultivava por todo o arquipélago. Isto é, a população de umas ilhas foram sempre circulando umas para outras, herdando a cultura. Daí que mesmo em 9 ilhas diferentes, temos uma notável unidade cultural. Criou-se primeiro um núcleo aqui no Santiago, depois o segundo núcleo no Fogo. Dessa junção vai nascer um terceiro núcleo, Boa Vista. Depois de Boa Vista sobe-se um pouco mais Santo Antão, São Nicolau. Só na fase final, no século XIX, que começa a aparecer a ocupação de Sal e São Vicente. E em cada um desses momentos e desses núcleos constituídos, nós temos uma renovação, uma reprodução nova daquilo que é o cabo-verdiano. O território foi moldado à base da sua relação com o colonizador. Nesse processo, a religião cristã foi determinante. Um farol comportamental, o único mecanismo de controle que existia na época. Os 3 primeiros séculos, que são os 3 primeiros séculos, onde vai se formar o cabo-verdiano. Às vezes, nós, para compreender o impacto na fé no cabo-verdiano, temos de acompanhar o processo de formação do cabo-verdiano. Quando ele nasce, ele vai encontrar, tem alguns alicerces que nós podemos indicar que são específicos do cabo-verdiano. Um deles é a língua crioula, mas o outro lado é a religiosidade. Na altura é a religiosidade cristã, depois com a reforma vem se especificar na religiosidade cristã católica, mas é uma religiosidade cristã católica muito específica, muito moldada pelas contingências da ilha. A importância atribuída por Portugal a esta região foi tal que em 1533 foi criada na Ribeira Grande a Diocese de Santiago de Cabo Verde, a primeira da África subsaariana. Com sede no arquipélago, a Diocese estendia a sua jurisdição para além das ilhas, abrangendo também territórios da costa ocidental africana, nomeadamente nas regiões da Guiné, da Gâmbia e do Senegal. Então, a religião aqui era não só uma estratégia de poder, era uma estrutura de poder, né? E é isso que vai moldar, é isso que o cabo-verdiano encontra quando ele nasce. O cabo-verdiano encontra um produto natural dessas ilhas que vem ser, enfim, fruto desse encontro desses povos que chegaram cá originalmente. O tecido social cabo-verdiano foi sendo construído desde a origem, a partir do encontro entre africanos escravizados e colonos europeus.
Pela sua posição estratégica no Atlântico e pelo estatuto de entreposto comercial, o arquipélago tornou-se ponto de passagem e permanência de pessoas de diferentes origens, culturas e etnias. Foi nesse cruzamento de história, imposições e sobrevivências que se foi formando a identidade cabo-verdiana. Com a abolição da escravatura, Cabo Verde tornou-se um território ainda mais empobrecido, habitado por europeus livres, africanos libertos e os seus descendentes. O cabo-verdiano é, em grande medida, resultado deste processo histórico de mistura, resistência e adaptação. Sei que as pessoas sempre buscaram capital social. Eu sei que eu vou ter mais chance de sobreviver dependente das pessoas com quem eu conheço, com quem eu lido. Se eu tenho um bom capital social, eu vou estar mais preparado para enfrentar as crises. Está a ver? Então, nós somos um pouco disso, né? E boa parte daquilo que é o nosso traço, que são os traços fundamentais, a resistência, a capacidade de luta, sim, mas ao mesmo tempo a amabilidade. Tá? Porque são duas coisas que estão tanto quanto contraditórias. Como é que você tem um povo tão duro, porque sabemos que somos duros, tão resistente, mas ao mesmo tempo um povo da morna, da dança, do groguinho, do mal passa um tempo que quer fazer a sua paródia. Muita gente quer hoje fazer uma representação da trajetória cabo-verdiana, uma coisa colorida, rosa e pacífica. Não, não é verdade. Nós fomos um povo forjado na seca, na fome, na imigração forçada, mas também na escravatura. Hoje é preciso dizer às pessoas que o predomínio que temos na pele de melanina não é porque os nossos ascendentes apanharam sol, porque desembarcaram aqui em barcos negreiros. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! Lutas, resistências e revoltas fazem parte do processo de construção da identidade cabo-verdiana. A maior de todas as lutas foi travada na década de 70 e contribuiu decisivamente para o nascimento de uma nação. Liderados por Amílcar Cabral, homens e mulheres ergueram-se em nome da liberdade de um povo e conseguiram. A 5 de julho de 1975, Cabo Verde consagrava-se como país livre e independente. O sentimento de nação ganhava assim forma concreta num Estado soberano. Nós somos cabo-verdianos que, mesmo na época colonial, tivemos orgulho de Cabo Verde. Tivemos orgulho da nossa língua, que chamavam de um ridículo crioulo do país. Tivemos orgulho do batuque, que chamavam que era algo aberrante. Tivemos orgulho da nossa diferença. Portanto, isto conservamos durante toda a nossa caminhada. Foi muito dura e superamos isso. E construímos uma sociedade cada vez mais inclusiva, com nome próprio, Cabo Verde. Com bandeira, com hino, com nome próprio. Acho que há qualquer coisa na idiosincrasia do cabo-verdiano que faz com que ele tenha necessidade de alguma forma se afirmar na música, na poesia, na culinária, na limpeza, na carpintaria, percebes? Para poder talvez compensar o limitado das nossas dimensões. A imigração é uma realidade presente em quase todas as famílias cabo-verdianas. As primeiras vagas terão surgido no século XVIII, ligadas à atividade baleeira e às rotas que levavam muitos cabo-verdianos até aos Estados Unidos. Na primeira metade do século XIX, a imigração foi marcada sobretudo pela fome. A seca, a pobreza e a ameaça de morte empurraram parte da população para fora das ilhas em busca de trabalho e de alimento nas roças de São Tomé, Angola e Senegal. Ao longo da sua história, os cabo-verdianos foram quase sempre um povo de olhos postos no horizonte, muitas vezes por necessidade, mas também por uma profunda capacidade de recomeçar. Essa linha imaginária nunca foi vista apenas como limite, foi entendida como ponto de partida.
E talvez seja aí que a história de Cabo Verde se prolonga, nesse horizonte que nunca foi ponto final, mas uma espécie de reticências entre gerações, ilhas e povos. Se vou chamar, se vou escrever, escrever, queria que não encontrar. Saudade, saudade, saudade. Muitas vezes o cabo-verdiano sai para procurar uma vida melhor, sem dúvida, mas já o Baltasar Lopes dizia que o cabo-verdiano não imigra só por razões mandibulares, diz que ele imigra também à procura, quer dizer, por outras razões. E nós vemos que sim, para mim, há qualquer coisa que o cabo-verdiano vê só como se imigra do fogo, como se imigra da Brava. A Brava houve uma altura em que esteve praticamente a ficar sem gente. Há qualquer coisa que o cabo-verdiano vai procurar lá no exterior para depois regressar. Então eu quero ser este cabo-verdiano cosmopolita, cabo-verdiano cidadão do mundo. Tu quando vais a Braca, sentes que há ali um pedacinho de Cabo Verde. Quando vais a Brockton, há ali outro pedacinho de Cabo Verde. E quem faz este Cabo Verde além mar são os cabo-verdianos. Então eu quero ser este cabo-verdiano que perpetua esta ideia de saudade. Uma saudade que é parte da nossa identidade e que nós também era muito associada à distância ou à desconexão, mas algo que continua a ser para nós um motor, para continuarmos com esta vontade, esta gana de levar Cabo Verde ao mundo. A palavra diáspora nunca foi estranha, bem pelo contrário. Crioulos dispersos por todo o mundo vivem a identidade das ilhas tal como aqueles que vivem nelas. Falam a mesma língua, ouvem a mesma música, servem-se da mesma gastronomia, porque Cabo Verde não é um lugar, é um sentimento. Nós na Cabo Verde, nós também na Portugal também não tem globo, sabe, também. Nós também é cabo-verdiano também na Portugal, ele um curso. Não tem shotzinho, é assim que tem que chupa sabe, não nem que sei. O patriotismo cabo-verdiano ele se deve muito à vivência da distância, da saudade, né? O nosso nacionalismo, ele não é guerreiro, como muitos no mundo. Ele não é excludente, ele não é racista, pelo contrário. Ele é inclusivo exatamente porque ele é construído com outro tipo de ingredientes emocionais. Um país jovem, são apenas 51 anos, como é também jovem a sua população. O arquipélago tem uma média de idade de 29,5 anos. O desenvolvimento passa muito pela juventude. Muita gente só passou a conhecer Cabo Verde agora, mas a verdade é que Cabo Verde sempre esteve na moda. Nós sempre estivemos lá, nos bastidores, e com certeza este é um país que carrega uma história incrível, carrega um legado. E os pilares que constituem a nossa identidade exigem que se faça um trabalho por parte de nós, os mais jovens, que exige, com certeza, alguma responsabilidade. Eu pretendo sim investir em Cabo Verde porque eu sou o tipo de pessoa que não pensa em emigrar para deixar Cabo Verde, mas sim ganhar conhecimento, criar novas ideias para vir investir o nosso futuro na minha terra. O jovem em si hoje tem uma grande responsabilidade a nível académico, também estudar para poder perceber a realidade do país e também poder perceber como resolver os problemas dessa realidade e, portanto, dar um certo avanço, tanto a nível económico também como a nível político do país e também demonstrar que também o Cabo Verde, a sua localização geográfica não decide, portanto, o destino do país, mas sim o juntamo dos jovens. Com poucos recursos endógenos, o turismo é a força maior da economia, representa 30% do PIB. Os destinos Sal e Boa Vista, com a oferta de sol e praia, concentram mais de 80% da atividade turística.
Mas há muito mais a explorar. São 10 ilhas, cada uma com as suas paisagens singulares. Gente que sorri aos visitantes. Uma cultura forte, assente na música e nas tradições populares. Lévi-Strauss, um grande antropólogo, tinha a ambição de um dia o turismo ser mais do que uma relação de compra e venda, ser uma forma de contacto humano. Não é? É esse turismo que temos que fazer. É esse turismo em que quem nos visita conhece a nossa cultura, conhece os nossos dramas, mas também as nossas ambições. Não é? Conhece a nossa forma de ser homens. E depois, cada uma destas 10 ilhas comporta a sua história própria que a torna atraente. Por exemplo, se falarmos na Boa Vista, diz-se, não sabemos se é verdade, que o Cristóvão Colombo foi 2 vezes à Boa Vista, gostava de ir lá, tinha uma praia que eles chamavam até de Nhô Cristão, que é por causa de Cristóvão Colombo. Santo Antão tem todas essas lendas das bruxas, das figuras fantasmagóricas. São Vicente tem a Marginal, tem o Cais, tem esse encontro de culturas, tem tanta diversidade. Santiago tem essa vida agrícola, o interior, os rituais cristãos, a presença da igreja tão forte. E não é à toa que quase todas as pessoas venham a Cabo Verde, é quase unânime. O que é que gostaste mais em Cabo Verde? Das pessoas. E isto é algo que não é primeiro acaso, é parte da nossa identidade e não é uma coisa que nos tenham ensinado na escola. Muito sinceramente, eu pessoalmente não me lembro quando é que aprendi a ter esta morabeza. É algo que nós nascemos com isto, é parte da nossa identidade, é parte do ser cabo-verdiano. E eu acho que isto também tem um impacto na forma como nós olhamos para o mundo e como o mundo olha para Cabo Verde. Pronto, nós agora estamos na Ribalta, à frente do stage, mas a verdade é que ver Cabo Verde fora não é a mesma coisa que vir a Cabo Verde, ver Cabo Verde e ver os cabo-verdianos. Em 2026, os Tubarões Azuis jogaram pela primeira vez um campeonato do mundo de futebol. Uma seleção estreante passou a fase de grupos e só foi eliminada no prolongamento pela potente Argentina. A boa prestação de Cabo Verde no Mundial personificou o país. Uma nação humilde, trabalhadora, unida e que desafia as probabilidades. A nossa trajetória neste campeonato teve o condão de reatualizar, de pôr em cena essa unidade e essa busca pelo reconhecimento. Porque isso temos como obsessão. Hein? Então, eu ouvi as reportagens que vocês jornalistas fizeram dos fãs nos lugares onde se assistia coletivamente, todos dizem a mesma coisa. Todas as pessoas dizem... O transbordar da alegria não é uma questão só desportiva. É uma questão que o mundo vai saber quem somos. Porque sempre tivemos isso, desde séculos atrás, a busca pelo reconhecimento. Essa é a primeira vez que eu vejo Cabo Verde tão unido, não só Cabo Verde, que me deixa mais intrigada, é que também vi o mundo apoiar Cabo Verde. E isso é algo muito valioso, é algo muito bonito para nós cabo-verdianos, porque nós vemos, apesar de estar distante na diáspora, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa vivência nunca sai de nós. Isso é uma coisa muito bonita que eu acredito ser algo que nos torna cabo-verdianos. Portanto, eu acho que esta união deve permanecer e é importante também para desenvolver o país e para desenvolver as interações entre o povo e também que irá espalhar-se também para a diáspora e eventualmente que passará a ser mais um atrativo para mais investimentos também, tanto externos como também internos. Um cruzamento, uma fusão ou uma síntese de histórias. Cabo Verde é tudo isso e muito mais. Um povo especial à sua maneira.
explicar o que é ser cabo-verdiano é tentar verbalizar o impossível. Durante todo o tempo, a recusa do sub-reconhecimento, da desvalorização, da subalternidade. Muita gente hoje critica passos importantes da nossa história, como Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é a recusa da subalternidade. Eu acho que a ilha e o mar determinam muito esta idiosincrasia cabo-verdiana, que eu diria que é paradoxal, mas que nós vivemos e convivemos muito bem dentro dela. Porque é verdade que a gente quer ir, um dia ir, mas a gente quer sempre voltar. Em Cabo Verde, durante séculos, só sobreviveu, de facto, quem era resistente. Então, por quê? Porque a principal coisa na definição de Cabo Verde e do cabo-verdiano é uma coisa que hoje não está presente no nosso cotidiano, que é a seca, fome e a morte. Então, essa tríade fazia parte do cotidiano das pessoas. Como dizia Alexis Carrel, um cirurgião biólogo francês, que o homem, portanto, não consegue refazer-se sem sofrer, pois nós somos, na verdade, o mármore como também o escultor. Portanto, este é o cabo-verdiano que eu quero ser, uma pessoa que consegue esculpir a melhor versão e trazer melhores oportunidades para Cabo Verde e colocar Cabo Verde num patamar, num patamar alto, num outro nível, porque até mesmo na Copa, como também na política, demonstramos que nós podemos estar mediante os grandes. Quase 5 séculos de história, 5 décadas de independência. As probabilidades sempre estiveram contra Cabo Verde, mas o país tem sabido contorná-las. Com paisagens deslumbrantes e cenários idílicos, o arquipélago vale sobretudo pela sua gente. Agora, o mundo viu Cabo Verde e Cabo Verde está aberto ao mundo.